O ano de 2025 começa e muito se questiona quais rumos o planeta seguirá e qual será o futuro da humanidade neste 2025. É uma pergunta bastante pretensiosa, até porque não necessariamente a eleição na Bolívia impacta na geopolítica global. Entretanto, existe sim aspectos da influência global, de potências globais, melhor dizendo, que impactam e de certa maneira influenciam as eleições na Bolívia, só para dar um exemplo. O ano de 2025 está apenas começando e nós temos um primeiro ponto a observarmos deste novo ano, que é o novo cenário político dos Estados Unidos. Donald Trump vem aí para o seu segundo governo e certamente o governo Trump tem uma enorme influência nos rumos da geopolítica do planeta como um todo, assim como o crescimento eventualmente da China e os desafios que a China faz aos Estados Unidos, conforme nós sabemos. Agora, para além de observarmos a relação entre os Estados Unidos e também a China e a disputa que os dois países têm em vários planos, econômico, tecnológico, militar, influência, enfim, nós temos que observar também as guerras que ocorrem desde 2022 ou desde há muito tempo, como é o caso das guerras no sudoeste da Ásia, na região do Oriente Médio, ou mesmo ainda a guerra entre Rússia e Ucrânia. Além de observarmos a nova governança norte-americana, bem como também as tensões com a China, nós temos que ficar de olho também nas guerras e nas eleições que teremos em alguns países e, em especial, eleições em alguns países-chave. E quando nós observarmos todos estes pontos, nós vamos ter uma melhor clareza do que nos espera agora em 2025. Antes de avançar, eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no nosso canal, caso o nosso conteúdo ajuda você a entender e compreender as questões da geopolítica. Pessoal, quando nós falamos no atual cenário 2025, nós temos o governo Donald Trump, que certamente já chega movimentando bastante o tabuleiro geopolítico. Nós podemos dizer que existe um terremoto Trump desde sua eleição. A vitória entre Donald Trump e Kamala Harris excedeu 3 milhões de votos populares a Donald Trump, o que certamente faz com que Donald Trump chegue ao poder agora em 2025 com muito mais poder do que teve ali em 2016 adiante. Enfim, teremos um vídeo aqui só para tratarmos a respeito do possível governo Trump e como será. Mas só de antemão nós sabemos que Trump sequer assumiu a cadeira de presidente nos Estados Unidos e já chacoalhou bastante as questões da política global, seja na expectativa que existe do Trump trazer alguma solução para a guerra entre Rússia e Ucrânia, ou mesmo ainda o governo Trump e a sua relação com a região do Oriente Médio, o Irã e também a questão dos reféns na região da Palestina, na faixa de Gaza, enfim, e o apoio eventualmente que o Trump dará para o Estado de Israel. Além disso, a gente assistiu o governo, ou melhor, o diplomado agora, futuro presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizendo sobre a possibilidade de anexação de 2 territórios no hemisfério norte, tanto a Groenlândia, bem como também o Canadá. Ou seja, um Trump número 2, o governo 2 de Donald Trump, promete bastante ação, né, digamos assim, na questão da política global. Enfim, vamos observar. Agora, além de observarmos a importância ou a não importância, segundo alguns porque não gostam do Trump, enfim, de Donald Trump no poder, a gente tem que ficar de olho também na China, conforme eu dizia, que é, inclusive, para onde a administração Donald Trump vai olhar. Por quê? Para o governo eventual de Donald Trump é muito mais importante olhar para a China do que eventualmente para a Rússia, de modo, inclusive, que para além de muitos, inclusive, dizerem que Donald Trump e Vladimir Putin partilham de uma visão incomum do mundo, nós temos outro aspecto importante. A Rússia de Vladimir Putin e o seu arcabouço tecnológico, exceto o militar no caso, né, não oferece tanto desafio aos Estados Unidos como a pujante economia chinesa, bem como os desafios tecnológicos que a China enfrenta e acaba, de certa maneira, vencendo e desafiando profundamente os Estados Unidos na corrida tecnológica, enfim. Além da questão tecnológica e da importância econômica da China, enfim, nós temos que observar também a relação tensa entre China e Taiwan. Nós sabemos que ao longo do prazo a China tem pretensões, sim, de anexação do território de Taiwan, mesmo porque
para Beijing ou Pequim, não existe Taiwan, existe uma única China. No máximo, para o governo de Pequim ou Beijing, chame como quiser, nós temos que Taiwan é apenas uma mera província rebelde. Então a relação China-Taiwan é algo que nós temos que olhar com muita atenção. Vamos acompanhar. Agora, para além dos grandes players do tabuleiro político, nós temos que observar as eleições. E onde haverá eleição? Em um país importante na Europa. É o caso não da Alemanha, mas sim de Belarus, na Bielorrússia, onde nós temos o governo ali. Vou até trazer o mapa para observarmos onde haverá eleições. Nós temos que em Belarus nós teremos eleição. E a eleição eventualmente a ocorrer em Belarus, também chamado Bielorrússia, é fundamental e importante porque é um país-chave que está no centro da disputa entre Rússia e a influência que a Rússia exerce no leste europeu. Aqui está o território de Belarus que eu estou destacando agora na cor vermelha. E a eleição neste país é tão importante porque Belarus não é apenas um país no leste da Europa. Belarus faz parte do Estado da União com a Rússia. E mais, nós sabemos que o governo de Belarus está no poder há muito tempo. É o governante mais longevo da Europa, um dos mais antigos do mundo. Salvo engano, desde 1994, Lukashenko está no poder na Bielorrússia. Então, além disso, nós temos que a Bielorrússia é um país marcado por ser um território que foi utilizado pela Rússia na incursão da guerra contra a Ucrânia. Então, é um país que é governada com mão de ferro por Lukashenko, é um importante aliado da Rússia, conforme nós sabemos, e serviu de base territorial para a invasão da Ucrânia. E, além disso, é um país cuja oposição não tem lá muito respeito, conforme nós sabemos. Agora, quando tratamos de eleição, o outro país que chama muito a atenção é o caso da Alemanha. Na Alemanha nós teremos eleição e a Alemanha chama atenção porque é a mais importante economia da Europa. É uma das maiores economias do mundo, figurando ali no quarto lugar. Primeiramente nós temos os Estados Unidos, a China, o Japão e, por fim, a Alemanha. Agora, a Alemanha não é apenas a maior economia da Europa. A Alemanha é a maior potência industrial, tecnológica e, em boa medida, para onde a Alemanha olhar, a União Europeia também olha. Certamente, as eleições na Alemanha podem reconfigurar as políticas e toda a dinâmica dentro do bloco da União Europeia. Certamente a eleição na Alemanha, país que está em crise política, país que está em crise econômica, certamente a eleição nesse país, apesar de todas as crises, impactam de maneira bastante significativa em todo o contexto da Europa como um todo e, claro, no âmbito da União Europeia. Agora, mais importante ainda, nós percebemos que a Alemanha é o segundo importante país que financia a Ucrânia na guerra contra a Rússia, conforme nós observamos. É o país que mais mandou dinheiro e ajuda para a Ucrânia no contexto da guerra, após os Estados Unidos. E claro, a depender de um governo e a sua mudança de rumo, de perspectiva, isso impactaria direto no apoio que a Ucrânia recebe, conforme nós podemos deduzir, evidentemente, uma vez que a Ucrânia depende bastante do apoio que recebe, seja dos Estados Unidos ou dos países da Europa, enfim. Então, nós temos que as eleições em dois países na Europa são muito importantes e nós temos que ficar com muita atenção e observarmos na Bielorrússia e, no caso ali, na Alemanha. A Bielorrússia elege o presidente e a Alemanha elege o primeiro-ministro e o corpo legislativo, conforme vamos observar já em fevereiro. É o próximo país onde teremos eleições importantes, tá certo? Agora, na Europa nós teremos eleições também em países como a Áustria, tá certo? Aumentando aí o mapa para que nós observemos, e em outros territórios menores que não é o caso aqui. Na medida que forem ocorrendo as eleições nestes territórios, além da Irlanda, a gente volta a falar destas regiões. Além de termos eleições nesses países da Europa, nós temos também eleições que ocorrerão, por exemplo, no Japão, nas Filipinas, tá certo? E essas eleições, assim como na Argentina e no Egito, para eleger o eventual legislativo. Então, são eleições minoritárias, digamos assim, tá certo? E, além disso, nós teremos eleições também no Canadá. Aliás, o Canadá está vivendo uma enorme crise, conforme nós observamos, inclusive ontem, a renúncia de Justin Trudeau, que eu reitero, foi tarde, ficou muito tempo no poder, enfim.
Então nós temos eleições nestes territórios que temos que observar com atenção, dada a relação do Canadá e a importância, não é, do Canadá e a sua relação com os Estados Unidos, enfim, a Austrália também, o Ocidente expandido, enfim. Na América, vale a pena nós ficarmos muito atentos às eleições no Equador, um país que viu a crescente violência, e a violência na região equatorial evidencia o crescente problema do tráfico internacional envolvendo a questão de drogas e armas, enfim, problemaço. Países onde teremos eleições também é o Chile, tá certo? Bem como também na própria Guiana, que viu recentemente uma ameaça da Venezuela, bem como também eleição, né, que ocorrerá no território da Bolívia. E na Bolívia nós temos uma situação bem difícil, porque os principais candidatos ali é o atual presidente, que é o caso do Luiz Arce, com o seu opositor mais importante, que é, sem dúvida, o Evo Morales. É um país que também tem enfrentado muitas tensões, enfim. Países onde teremos eleições na África, nós temos aí alguns deles, aumentando o mapa. Nós vemos aqui eleições eventualmente no Gabão, Gabão que recentemente viveu uma crise interna bem considerável, uma diminuição, pelo menos pretendida, da influência francesa, e também eleições no território da Tanzânia, tá certo? No território africano, bem como também na República Centro-Africana, perfeito? E por fim, eleições também no Camarões, tá certo? Então, em alguns países na África teremos eleições que nós temos que ficar atentos, assim como também na Costa do Marfim, tá certo? Outro país importante onde nós teremos eleição para a presidência é o caso aí do território, né, na corinha amarela, ainda na África, é o caso aí do território, conforme nós podemos observar, da Somália, tá? Então, países que temos que observar eventualmente o seu processo eleitoral. Nesses países olha-se pouco, não é? Infelizmente, mas a geopolítica africana é fundamental e importante para entender a dinâmica da política global. Bem, no território do Oriente Médio, nós teremos eleições na região importante aí do Iraque. Então teremos eleições no Iraque, por mais inacreditável que alguns possam dizer, tá certo? Então, observaremos as eleições em certos territórios à medida que elas ocorrerem, porque elas têm impacto regional e podem aí evidenciar o quanto a política global está se movimentando em relação a tais regiões. Por fim, temos que observar zonas de tensão e as regiões em guerra. A mais importante região em guerra é aquela que nós tratamos aqui todos os dias, é o caso aí da guerra entre Rússia e Ucrânia, tá certo? Que nós vamos continuar observando, tá certo? Além do mais, observemos as tensões no Oriente Médio. Nós temos as guerras entre Israel, um epicentro de conflito, conforme nós sabemos e observamos. É o caso da guerra Israel-Hamas na região de Gaza, Israel-Hezbollah, que está em trégua agora, envolvendo, não é, Israel e o Líbano, ou o território do Líbano, não é? Israel e, eventualmente, a sua incursão terrestre na Síria, a desmontagem do governo sírio que vem na sequência. Tá? No Grande Oriente Médio nós temos problemas de guerras civis muito sérias na Síria nos últimos 15 anos. Não, deixa eu lembrar aqui, desde 2011 nós temos uma tensão pesada, não é? Quase 15 anos, sim, de tensão e conflito na Síria, bem como na Líbia também. E aí, quando olhamos basicamente todo o norte da África, nós temos muitas tensões e conflitos que são, em boa medida, guerras ou guerras regionais ou guerras civis, enfim, que temos que ficar muito atentos, não é? Aliás, vamos observar aqui neste mapa que traz para nós as regiões em guerra e as regiões em guerra civil, ou as regiões envolvendo a questão do tráfico de drogas, enfim, né? Vejamos aí, temos aqui a guerra entre Rússia e Ucrânia, na cor roxa, o mais notável conflito no atual cenário, tá certo? Que é este daqui. Temos uma guerra também, ou vários conflitos envolvendo a região do Oriente Médio, Israel e o Irã, Israel e o Iêmen, Israel e o Hezbollah, Israel e etc., conforme nós sabemos, tá? Muitas tensões e guerras civis e um processo bem difícil e muito triste, né? Em todo o Sahel,
não é? E no norte da África, no Maghreb, enfim, uma situação bem complicada que nós vamos tentar observar ao longo desse ano para entender o que ocorre no contexto da política global. Claro, a questão da China e a relação com Taiwan, sem dúvida nós temos que ficar atentos, assim como a política migratória envolvendo os Estados Unidos e América Latina, América do Caribe, América Central, América do Sul e as questões da Venezuela, conforme nós sabemos. Temos toda uma polêmica envolvendo as eleições da Venezuela e o Brasil não reconhecendo, haverá a posse do eventual presidente venezuelano, que é o Nicolás Maduro, em termos oficiais, embora o González Urrutia questione o processo eleitoral. A Venezuela rompe relações diplomáticas com vários, não é, países, inclusive com o Paraguai no dia de ontem, enfim. Então nós temos uma série de assuntos para analisarmos neste 2025. Se você quer aprender sobre questões de geopolítica, se antever, entender de antemão tudo que ocorre na questão da política global de maneira mais aprofundada, saindo da superfície, conheça o nosso trabalho. Nós temos uma comunidade geopolítica e mais ainda, um material feito para você estudar as questões da geopolítica, que é o nosso e-book. Adquira o nosso material, você terá um bom material para estudar geopolítica, é bem sucinto, tá certo? Indicando ali livros para você estudar sobre o Oriente Médio, a guerra entre Rússia e Ucrânia, eventualmente, a Guerra Fria e assim por diante, tá? E claro, você pode também fazer parte da nossa comunidade, estudar conosco toda semana uma aula ao vivo, a fim de entendermos o principal tema da geopolítica da semana. No mais é isso, vamos continuar acompanhando as questões da geopolítica nesse 2025. Agradeço a presença de vocês, conforme eu sempre digo, respeito à geografia. Até mais. Tchau, pessoal.